volta na TV Ondas Play. Com quem? Com quem? Jesus, você e eu, né? Mais uma vez estamos chegando aí. Vamos falar de um milagre, né? Na sua casa, né, missionária? Verdade, né? Verdade. Né? Então, a missionária Alessia vai deixar aqui o capítulo e versículo que nós vamos estar falando para o milagre chegar dentro da tua casa, da nossa casa, né? Com quem? Com Jesus, você e eu. Boa noite aí para todos, né? Eu ainda não tinha dado boa noite, mas não esqueci não, parece que eu tinha esquecido. Boa noite aí, estamos chegando aqui da TV Ondas Play com um programa maravilhoso, né? Jesus, você e eu junto com a missionária Alessia. Verdade. Só com a palavra, missionária. Olá, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, junto com vocês. E eu quero te agradecer desde já por você nos permitir de entrar dentro do seu lar, ou dentro do seu carro, aonde você estiver nos assistindo, dentro do escritório, às vezes você está trabalhando, né? E você está liberando a nossa presença aí. E agora nós começamos, né, já, e eu quero deixar aqui, para começarmos, né, o versículo-chave é Marcos, aleluia, Marcos 5, a partir do versículo 35. Vamos ler? Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Por que ainda incomoda o mestre? Aleluia. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos de Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço? Por que choras? A criança não está morta, mas dorme. E o tema de hoje é quando o milagre entra na tua casa. E você sabe quem é esse milagre? Esse milagre é o próprio Jesus. É verdade. É o próprio Jesus, ele é o milagre. E quando ele entra na casa, alguma coisa acontece. É verdade, missionária. O tema, estamos em Marcos, capítulo 5, né, 38, versículo 38 e 39 em diante, né? Vocês vão ver o milagre que Jesus fez na casa, né? De quem? De quem? De Jairo. De Jairo, tá vendo? Como Deus também pode fazer um milagre também na tua casa, né? Como já fez na minha, na vida da missionária Alessia. Verdade. E interessante que eu quero falar de um personagem que Deus também passou ali numa casa ali, né? E foi na casa de Paulo, né? Do discípulo dele, né? Paulo, né? E ali Deus curou a sogra dele, né? Que se encontrava assim, né, missionária? De Pedro. De Pedro. Pedro voltando, retrocedendo. Eu falei Paulo não, Falou é Paulo. Pedro. Ó, vocês vão ler a Bíblia, hein? Te fiz uma pegadinha. Tô ligada aqui, que o pessoal fez o carão assim, só, pra ver se vocês estão ligados. Não é Paulo, é Pedro. Entendeu? Por isso que é importante ler a Bíblia. Então Deus curou a sogra de quem? De Pedro. Os dois têm P, mas o nome é diferente. Tá bom? Paulo começa com P, Pedro também, mas foi na casa de Pedro que Jesus foi lá fazer um milagre, não é verdade? Verdade. A missionária Alessia ficou assim, eu queria ver se ela estava ligada. Tá ligada, né? Então vamos lá. Tem hora que a gente tem que fazer assim, né? Que a pessoa se descontrair, né, missionária? Verdade. Então, Pedro, né? Jesus foi ali na casa de Pedro e a sogra dele estava muito enferma, com uma febre que não passava, né, missionária? Verdade. Então a missionária Alessia vai contar um pouquinho dessa história para você ver como o milagre chegou lá. E às vezes você também pode ficar assim preocupado, porque às vezes alguém na tua casa do nada começa com uma febre, não é verdade? Conforme a sogra de Pedro, e você fica sem saber quando você dá um remedinho e aquela febre não passa. Porque se for uma infecção, a febre não passa com qualquer comprimido. Entendeu? Às vezes a febre só vem passar se você tomar um antibiótico, né? Às vezes
infecção na garganta. Mas interessante que ela está falando, mas tem febre, que as pessoas tomam remédio, os médicos passam remédio, aquelas pessoas não são curadas. Por quê? Não são curadas porque está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E essa coisa é que Jesus. Jesus, você não precisa tomar. Às vezes você tem que tomar antibiótico, porque para isso Jesus, né, deixou os médicos. Né? Ele é o médico dos médicos. Jesus deixou os médicos. Mas quando é algo assim, que nem os médicos dão jeito. E nem os remédios também. E nem os remédios é onde ele entra. Através de quê? Da sua fé. Da sua fé. Da sua fé. E assim acontece o milagre. Então, hoje o tema é quando o milagre entra dentro da sua casa. Então, quando Jesus entra dentro da casa da pessoa, alguma coisa tem que acontecer. E é verdade. Hoje em dia, para Jesus entrar dentro da tua casa, às vezes, é através de quê? De algum discípulo, né? Que a Bíblia diz, sabe o quê? Eis que eu te dei poder. Verdade. Para curar os enfermos, expulsar demônio. Por isso que muitos chamam o povo de Deus para orar, não é verdade? Verdade. E Deus ali manifesta o seu milagre. Dentro da tua casa. Verdade. Né? Porque já teve história, né? Creio que a missionária tanto já teve em lares, né? E outros discípulos do Senhor, né? Também, não só pastores, missionários, né? A Bíblia diz que os sinais seguem o que crê. Se você crê em Deus, se tu crê e acreditar do teu coração, Deus pode fazer um milagre dentro da tua casa. E hoje ele está entrando aí nesse milagre. Mas basta dar abertura para ele entrar. Porque verdade. Jesus não é invasor. Ele entra, né? Ele entra e faz, mas se você permitir. Se você permitir. Então, se você permitir que Jesus entra na sua casa, conforme também na palavra, diz que quando Jesus estava passando num certo lugar, e Zaqueu, né? Ele resolveu ver Jesus. E ele subiu numa árvore devido à multidão, devido à sua pequena estatura, né? E de repente Jesus olha para cima e ele vê quem? Quem que ele vê? Zaqueu. E ele fala para Zaqueu: desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. E você quer descer depressa hoje? Hã? Você quer descer depressa hoje para Jesus entrar na sua casa? Se ele já entrou, tudo bem, né? Se ele já entrou, tudo bem. Mas se ele não entrou ainda, desce. E ele vai entrar e algo vai acontecer. Interessante que ela falou de Zaqueu, né? E qual a enfermidade de Zaqueu? Não era ele estar doente, mas ele estava doente espiritualmente. Espiritualmente. Né? Uma pessoa que estava com outro tipo de personalidade, né? Verdade. Né? E tem pessoas que estão doentes espiritualmente, fazendo coisa que não agrada a Deus. Então Deus precisa curar a alma daquela pessoa. Verdade. Não é verdade? Verdade. Tanto que ele falou que se eu defraudei, né? Verdade, porque muitas das vezes a pessoa está enfermo, mas ele não está com uma febre, ele não está sentindo uma dor, mas está enfermo, né? Às vezes Naquilo que ele pratica. Né? Enfermo com aquilo que ele pratica. E por isso que a palavra do Senhor diz que ele veio, não veio para os sãos. Jesus, ele veio para os doentes. Exatamente. E às vezes a pessoa está doente, mas é da alma. E o que Zaqueu estava doente? Quais as áreas que ele estava doente ali? Ele estava doente numa área porque ele estava achando que ele podia tudo. Entendeu? Ele estava achando que ele podia tudo. Porque tem gente que às vezes ele está enfermo porque ele está com uma doença de que eu posso. Eu tenho, não preciso de mais nada. Ele estava prejudicando, né, as pessoas, né? Ele estava prejudicando as pessoas. Então, quando Jesus falou assim, ó, hoje me convém pousar na sua casa, e quando Jesus entrou na casa dele, aí o milagre aconteceu, porque a vida dele mudou. Porque ele se arrependeu. A vida dele mudou porque ele se arrependeu. É verdade. É assim que acontece. Porque a Bíblia diz, né, até quando falamos semana passada também, quando o enfermo, uma pessoa vai lá orar, a pessoa o quê? Se arrepende, né? Pede perdão a Deus, se arrepende daquilo que tudo praticou, aquela pessoa é sã. Verdade. Não é verdade? Tanto do corpo, né, da alma e do espírito, pois né? Aí aquela enfermidade vai embora. Verdade. Não é isso? Verdade. Só que o caso do Zaqueu, ele estava enfermo o quê? Que ele estava, como se diz, não estava
indo direitinho como a lei, né? Não estava fazendo a lei direito, estava cobrando imposto além daquilo que ele não podia, não é verdade? Então a alma dele estava enferma, né? Então ele estava um homem doente, ele já estava num estado de nervo, já estava andando, como se diz? Fala aí. Tem gente que fala com depressão, né? Eu tô com depressão. Por que tu tá com depressão? Tá fazendo coisa errada. Não. Então ele não dormia direito, aí se enche, né? No caso, a pessoa com depressão assim, se entope de remédio. É uma enfermidade, mas é espiritual, porque a pessoa está praticando uma coisa que não pode, aí fica enfermo, fica com depressão, não dorme direito, fica uma pessoa, né? No sistema nervoso, aí fica, vou tomar calmante. Acho que Zaqueu tomou muito calmante, não? Verdade, e às vezes é até a consciência da pessoa, porque ele sabia que ele fazia uma coisa errada. Uhum. Entendeu? Zaqueu, ele sabia que ele fazia uma coisa errada. Tanto é que ele falou, ó, se eu defraudei alguém, eu vou restituir até 4 vezes mais. É verdade. Né? Eu vou restituir até 4 vezes mais. Então ele tinha na consciência dele que ele estava errado. Exatamente. Não é verdade? Era uma enfermidade espiritual. Por isso que a Bíblia fala, né? Que Jesus, ele veio, não foi para os sãos, para os doentes. Às vezes a pessoa está doente, mas está doente espiritualmente. Não é verdade? Quando a pessoa está doente espiritualmente, a pessoa está fazendo algo que não agrada ao Senhor. E às vezes a pessoa está doente mesmo assim, na carne, conforme nós falamos aqui já da filha de Jairo. Né? E aquelas pessoas ali falou, não incomoda o mestre, sua filha já está morta. É verdade. Né? E diz que ali as pessoas riam, achavam que não tinha mais jeito. E Jesus, quando chegou, que Jesus é o milagre, é o tema de hoje, né? Então, Jesus, quando chegou, algo aconteceu. E Jesus ainda falou para o Jairo assim, ó, crê somente. Por que ele falou crê somente? Crê, o negócio é crer. Porque as pessoas dizem que não tem mais jeito. Então, conforme a pastora Silvana Lima já falou aqui em depressão, quando alguém vê uma pessoa com depressão, aí já acha que aquilo ali acabou tudo para aquela pessoa. É verdade. E não tem mais jeito. Eles acham que a depressão, né, que é a doença da moda agora, é o fim. Tem muita gente tomando base de remédio, medicamento, né? Verdade. Energia, né? Mas fim. Aquela pessoa, ela não tem nada, né? Ela não tem nada. Basta apenas você mudar o teu pensamento, né? As suas atitudes, né? Então, por isso que Deus, ele tá te dando uma receita hoje aí poderosa para tu ficar curado, né? Então, vamos lá. Aí, a missionária Alessia fala, já vai por... Nós vamos voltar daqui a pouquinho, porque agora vai pro comercial, né? Vai pro comercial e daqui a pouco a gente vai continuar com você. Mas fica ligadinho aí, não que hoje daí. O milagre está entrando na sua casa. Jesus, você e eu no TV Ondas Play. Adote e ore por uma língua através do site prayomt.com. É rápido e simples, nós vamos ajudar você. Comece acessando o site www.prayomt.com e com o site aberto, clique na aba superior do lado esquerdo e coloque o site em português. Ainda na aba superior, agora do lado direito, clique no botão com 3 barrinhas para abrir o menu do site. Clique em registro, preencha com seu nome e e-mail e clique em enviar. Ao enviar, uma nova tela será aberta. Nesse momento, vá na aba superior do lado esquerdo e novamente coloque o site em português. Feito isso, repita seu e-mail, crie uma senha e repita a senha para concluir o cadastro. Nessa mesma página, logo abaixo, identifique a sua língua, a língua falada por você. Existe uma lista de línguas em ordem alfabética, vá arrastando até chegar no português. Muito bem, seu cadastro está concluído. Chegou a hora de escolher e adotar uma ou mais línguas pelas quais você passará a orar. Então vamos lá.
Nessa tela, nós vamos filtrar quais são as línguas que queremos adotar. Sugiro que selecione a opção Zero Intercessor e clique nos botões onde estão com a bolinha vermelha que identificam que não há Bíblia escrita e também não há tradução oral das Escrituras. Você será o primeiro a interceder por essa língua. Agora arraste para cima, escolha qual dessas línguas você deseja adotar e clique no botão Comprometa-se a orar. Clique na opção Novo Grupo de Oração, coloque seu nome e clique no botão Enviar. Pronto, agora você adotou sua primeira língua para interceder. Sua missão agora é interceder por essa língua até que o Evangelho seja anunciado para esse povo. Ore para que Jesus se revele de forma sobrenatural a eles. Ore para que missionários capacitados consigam acessar esse povo para transmitir a Bíblia de forma oral. Ore para que Deus crie um caminho estratégico para alcançarmos esse povo com a salvação. Você agora é parte desse desafio. Mobilize o maior número de pessoas possível e encoraje-os a adotar uma língua. Quem diria, hein, que você, ao começar a vender espetinhos, iria chegar onde chegou, hein, Robinho? Agora, a carne de sol do Robinho está consagrada. E o casal convida você a conhecer e se deliciar com pratos irresistíveis. Galinha caipira, baião de dois, a picanha especial e, claro, o xodó da casa, a melhor carne de sol da região dos lagos. Venha para este ambiente familiar, um pedacinho de esperança na Paraíba, em Maricá. Rua Álvares de Castro, 1697, Araçatiba, Maricá, Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. WhatsApp 21 99725 7780. Venha para a carne de sol do Robinho, onde a sobremesa é o mais belo pôr do sol do Rio de Janeiro. 1, 2, 3, gente. Jesus, Você. você e eu. E temos aqui uma convidada, né? Tá aqui ela. Quem é? Diaconisa Michela, tá bom? Ela vai estar aqui participando aqui conosco, nem com você também, tá? Se apresenta aí, Diaconisa. Tudo bom? Seja bem-vinda. A paz de Cristo para todos. A paz de Cristo. Minha primeira vez assim em TV, né? TV 1 das Plays. A pastora Silvana que me trouxe, graças a Deus pelo convite. Agradeço a Deus, agradeço o convite de todas duas, agradeço ao Senhor pela minha vida, pela estar aqui com vocês, participando desse programa maravilhoso. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos trazer os alimentos necessários. Já peguei um pouquinho aí da deixa da Alessi, missionária. E que o Senhor possa nos abençoar. Dar um beijo para minha família, meu marido, meus filhos. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém. Que bom, né? O milagre, né? Chega onde? A sua casa. Então, missionária Lessi. É verdade. Vamos dizer assim, você trouxe um segredo hoje. Gente, a missionária Lessi hoje estava falando comigo. Sabe o quê? Pastora, eu comi uma torta de maçã, que delícia, que uma amiga fez. Eu falei assim, não é possível, tem que ter essa amiga também, né? Ter essa amiga também, né? E interessante que eu falei para ela, passa a receita, né? Já, fica aí no teu lugarzinho que depois, não sei se vai ser agora, daqui a 2, 3 minutos, a gente vai passar essa receita de maçã. Né? Torta de maçã. É torta. Mas eu falei, de receita de maçã, mas é uma torta, não é bolo, é torta. É torta. Qual a diferença do bolo para torta? Que a torta é torta e bolo é bolo. Na verdade, legal, né? A torta é torta e o bolo é bolo. Eu pensei que ela ia falar assim, porque a torta é torta e o bolo é direito. Essa foi boa, né? Muito bom. Ai, meu Deus. Vamos lá com a... Diaconisa, tu tá com a palavra. Sua câmera, tu pode falar ali com o pessoal de casa, comigo também. Tu olha pra mim também, que a gente tá aqui pra ouvir a sua voz. Ai, gente, assim, é maravilhoso, né? Falar da palavra do Senhor, falar daquilo que Deus faz na nossa vida e falar do milagre na casa. Na casa. O milagre na minha casa, né? O meu primeiro milagre na minha casa foi quando eu aceitei Jesus. Né? Jesus é o nosso primeiro milagre. É verdade. Jesus é o nosso primeiro milagre. Eu fiquei sabendo também que Deus entrou no milagre aí dentro da tua casa, através, né, da tua família, né? E Deus vai fazer... Tu pode contar um pouquinho desse milagre?
Sim, sim. Jesus entrou na minha casa, entrou na minha família quando eu aceitei a Ele, entendeu? Que eu comecei a ministrar o Evangelho para cada um que eu convivi, né? Então, ali, através da palavra do Senhor, Deus foi trabalhando e está trabalhando e continua trabalhando, né? Porque a luta dos cristãos é diária, né? E o milagre da sua casa é a sua busca com Deus diariamente, para que as coisas de Deus venham a ser concluídas. Porque para ter milagre, né, nós estávamos ouvindo aqui a irmã falar sobre Zaqueu. Para ter milagre, você tem que fazer um pouco também para que Deus vai atuar o milagre dele na tua vida. Né? Zaqueu, ele fez o quê? Se dispôs daquilo que ele tinha. Começou a mostrar para Deus que ele queria Deus. Zaqueu, ele foi se desprendendo do que ele sabia que não convinha para quem serve a Deus. E o milagre chega quando você se posiciona também na presença de Deus. Verdade. Tanto para a alma, para o corpo e para o espírito, não é verdade? Entendeu? Pelo Zaqueu você tira que ele tomou um posicionamento. Senhor, peraí, eu já sei que eu tenho errado ali, tenho errado nisso aqui. Deixa eu me consertar nisso, porque eu preciso que o Senhor entre na minha casa verdadeiramente. O Senhor estava no caminho, mas antes mesmo de chegar, ele já falou, Senhor, eu não sou digno, deixa eu me consertar para que o Senhor continue andando. Não é que o Senhor não iria entrar, é que ele sabia que ele precisava de ter um conserto com ele próprio para que o Senhor trabalhasse mais ainda em sua vida, entendeu? E é não somente com o espiritual, mas também com o material, porque quando você deve alguém, né, e você aceita Jesus e você não se conserta naquilo ali, você ainda fica em débito com Deus. Porque a Bíblia diz assim, fazeis a mim quando fizeste a um dos meus pequeninos. Então, quando você trata o outro como semelhança de Cristo, você procura se consertar com ele. Tu falou uma coisa boa. Fazer a mim como... Fizeste a um dos meus pequeninos. Né? Interessante eu falar para a missionária Alessi, né? Que a gente está falando do milagre na sua casa, né? E aqui quem fez o milagre ali na casa de Pedro foi o próprio Jesus, não é verdade? Foi. Né? E agora, Deus fala assim, né? Que Deus, ele usa as pessoas para também permitir que o milagre chegue na sua casa, não é verdade? Que ele falou, eis que eu te dei poder, né? Vai começar agora, pode chamar o povo de Deus se tu estiver numa situação difícil, porque eu creio na palavra do Senhor, que fala, se tu colocar as mãos nos enfermos, eles serão curados. Né? Os sinais seguem o que crê, né? Por que não está muito tendo cura às vezes por aí? Porque as pessoas não chamam o povo de Deus para orar. Não é verdade? Sim. Jesus, ele não está aqui, mas nós estamos, né? Verdade. E te perguntar, tu já orou alguém que, numa casa que tu foi numa residência, a pessoa foi curada imediatamente? Eu já orei alguém que estava com dor de cabeça e Deus, ele sanou aquela dor. Eu já orei alguém também, e foi até um fato engraçado aqui, precisava de uma libertação. E a irmã me deixou sozinha lá no momento da luta. E eu fiquei ali, né, orando para Deus libertar, e aquele ato aconteceu, né, o inimigo, né, começou a se manifestar. Mas ali eu tomei a frente ali da oração e comecei a orar, e Deus começou a pessoa recebeu a libertação. E também já por cura também. Mas o meu milagre na minha casa é com os meus filhos, entendeu? Meu filho, ele teve uma situação que ele tinha 5 anos, né? E ali ele teve um problema de saúde, era meningite, né? E eu fiquei no corredor do hospital orando a noite toda com meu filho, abraçada nele. E o médico falou, essa doença naquele tempo não tinha essas vacinas todas hoje, né? Ele falou, ou ela veio sozinha, do jeito que ela vem, que é um vírus. Se ela não for embora, ela vai tomar conta dele. Eu falei, ela não vai tomar conta dele não, porque quem está tomando conta dele é o meu Senhor Jesus. Eu abracei o meu filho e fiquei naquele corredor. Fé, né? Falamos aqui de eu fé. fiquei naquele corredor clamando com meu filho em graus de febres altíssimas, que essa doença dá, né? A meningite dá graus de febres altíssimas. Nós começamos a falar aqui em febre, né? Ele dá grau de febres muito alta, né? Sim. E eu abracei aquele meu filho com 5 aninhos, hoje ele já está com 21, né? Para a glória de Deus, né? E o médico falou, pode ficar sequela, com a meningite às vezes deixa sequela. Eu falei, não, meu filho não vai ficar sequela. Assim. Deus me deu ele perfeito e vai continuar perfeito. E ali naquela fé, ali naquela luta, orando, e eu continuei orando, e a febre foi indo abaixando. Ele falou pra mim, ou ela vai tomar conta dele, ou ela vai embora. Falei, então ela vai embora em nome de Jesus. Ela vai embora. Ela vai embora em nome de Jesus. O interessante é que Isso eu foi um passei por milagre. esse caso, né? Que bom que tu já era evangélica nessa época, né?
Eu perdi um filho também com meningite. 6 meses. Não, foi o que eu comecei, quando eu comecei a chegar. Gente, o nosso maior milagre é receber Jesus. É verdade. É a salvação. Entendeu? Verdade. Porque quantos foram curados e não voltaram para agradecer? Igual os 10 leprosos. Os 10 Quantos só são né? curados? Jesus falou assim, não eram 10? Não Mas, eram 10? E aí eu te falo, você que precisa de um milagre dentro da tua casa, né? Como ela falou, se pegou a Deus, orou, e a fé, o milagre aconteceu na casa dela. E tem aqueles milagres também que a pessoa recebe através de oração, né? Através do povo de Deus, né? Verdade. Porque às vezes a pessoa fala assim, tá falando que Jesus entrou na casa de Pedro, mas Jesus não está aqui, mas o Espírito Santo, e Deus também falou que deu poder para o teu povo, né? Para orar ali, curar os enfermos, expulsar demônio. Então, se você crê, se tiver alguém enfermo, porque eu falo que eu já vi pessoas com casos até de Covid, pessoas ir lá, casos sérios, e a pessoa foi lá, orou, e verdadeiramente, pessoas que saíram do tubo, tem o poder também da oração, né? Sim. Pouco tempo entrou um bispo, né? Eu não conheço ele, e o irmão estava todo entubado, 65 anos. Pastora, me ajuda em oração. Então, eu estou falando porque a oração, ela tem poder. Para o milagre entrar dentro da tua casa, você tem que acreditar. Tem que acreditar, porque Né? Jesus, ele entra dentro da casa, Através né? da tua fé. Quando o milagre entra dentro da sua casa. Aí tem pessoas que falam assim, ele quer que Jesus apareça ali em carne e osso. Quando o milagre entra dentro da tua casa. Então, mas Jesus, ele entra através da fé. Da fé. Através da fé. Então, aí ele entra. Então, se a pessoa tem fé, sabe, que Jesus está ali, através do Espírito Santo de Deus, ele vai receber o milagre. Quantas vezes eu vi pessoas entrar num lugar assim enfermo, e a Bíblia diz, tá alguém enfermo, chama os presbíteros, né, para poder orar ali, ungir com óleo e orar, e a pessoa sair curada. Eu já vi muito disso. E você falou dor de cabeça, mas eu já vi leucemia, que eu já falei aqui, o caso da minha sobrinha, que hoje está em Portugal, leucemia linfóide tipo B. 1 ano e pouco ali em tratamento, quimioterapia, e hoje, tá lá fazendo a obra do Senhor. Então é assim que Deus faz. A gente conversando aqui, sabe o que Deus me trouxe agora? Você está pensando que eu esqueci da receita da torta de maçã? Fica ligadinho aí que daqui a pouco nós vamos. Torta de maçã. E é diet, hein? Interessante, que tem muitas pessoas que ficam enfermas, né? Por causa de palavra de maldição, né? Pessoas que fazem coisas para a pessoa ficar doente, sacrifício, essas coisas todas. Sim. E Deus, ele pode mudar o quadro da tua vida. Tem médico que não acha a causa daquela pessoa, não acha a cura. Aquela pessoa está doente. Porque é espiritual, né? Porque é espiritual. Mas se você crê, o milagre vai entrar dentro da tua casa, porque você está aprendendo com quem? Com Jesus. Não é verdade? Com Jesus aqui. E a gente está abrindo seus olhos, né? Se você crê, que a Bíblia diz que os sinais seguem o que crê. Interessante que o bispo, ele é bispo. Aí ele me ligou e falou assim, missionária, que o irmão dele está lá em Cabo Frio, né? Todo entubado. Ele, pastora, me ajuda em oração. Aí eu falei para ele, o senhor pode ir lá no hospital, ungir seu irmão, todo entubado. Aí ele falou assim, e pedir perdão a Deus, né, por ele, mas ele tem que pedir. Eu falei assim, primeiro você pede, quando ele voltar, ele vai pedir pessoalmente. O homem saiu do Rio, foi lá para Cabo Frio, fez o que Deus falou, como você falou, ungiu o irmão dele e foi embora. Quando veio ver a notícia, o homem abriu o olho, já estava sentado, comendo. Ele mandou um vídeo essa semana para mim agora do irmão dele lá acordado, né? Em nome de Jesus ele vai ter aula. Para você ver. Então, o milagre chegou na casa dele porque ele creu. Não foi assim, bem dentro da casa dele, mas dentro da casa do irmão dele, né? Porque a esposa dele acreditou na palavra, em Jesus. Aí, quando você acredita em Jesus, o milagre verdadeiramente chega na tua casa, né? Porque hoje em dia a pessoa tem que crer de todo o coração, de toda a tua alma. Verdade. Não é verdade? Verdade, sim. O milagre chega, às vezes, não é dentro da tua casa, mas quando você está num ponto, assim, intercedendo por aquela pessoa, o milagre chega. Não só na enfermidade, né, mas na área financeira. Sim. Não é verdade?
Interessante negócios. que a pastora está falando, e a gente fez lembrar da mensagem de Jairo, que Jairo tinha o quê? Um servo dele, né, que estava enfermo. Não era alguém da casa dela, era da parentela, né? O servo de Jairo, que estava enfermo. Ele falou, ordena somente uma palavra, Senhor. No meio o do caminho, centurião, o centurião né? de O Cafarnaum. centurião, é. Esse aí. O centurião, então, ele manda uma palavra, Senhor. Olha a fé daquele homem. E Jesus, no final do versículo, fala, olha, nem toda Israel eu não vi tanta fé. Eu não vi tanta fé nem todo Israel. Israel inteira ali, a multidão que seguia Jesus, mais a multidão que estava junto com o centurião. Ele disse, eu nunca vi tanta fé como em você eu vi aqui. No meio do caminho, quando você chegar lá, o teu servo já vai estar sarado. Pode ir, que quando você chegar lá, já vai estar sarado. Jesus falou para ele, vá, que quando você chegar, o seu servo já vai estar curado. Mas o centurião mostrou, Senhor, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Ele mostrou humildade. Às vezes a gente não recebe a cura ou o milagre do Senhor na nossa casa por não demonstrarmos humildade. E crer, né, que Deus pode. Que Deus pode fazer. É e não verdade. demonstrarmos que somos Viu? dependentes desse Deus para que Ele faça. Tá né? vendo? Vocês estão em casa aí. Eu não dizer que, Viu? olha, eu só vou Temos que receber. ser dependente dele. Tá Eu só ouvindo? vou receber, só vou lá se eu receber. Não, você tem que crer antes de ir para receber. Eu só vou lá na igreja se eu receber aqui. Não, eu tenho que crer antes de ir. O centurião creu antes de Jesus chegar na casa. Antes de Jesus chegar na casa, o centurião já demonstrou a fé. E às vezes falta isso em nós. Demonstrar que nós cremos antes do milagre acontecer. Verdade. Pra que a E casa uma seja coisa liberta. interessante, o diaconisa Michela e pastora Silvânia Lima, que eu já vi pessoas, a gente fala assim, ó, o milagre, quando o milagre entra na sua casa, você sabia que o milagre pode entrar na sua casa só através de um copo de água? Você sabia que eu já vi uma pessoa ficar curada com um pouco de água? Não foi nem um copo de água, foi um pouco de água. A pessoa estava passando muito mal, estava doente. Não era dor de cabeça não, doente. Mas essa água tem que estar consagrada um dia. Pois né, é. pelo Senhor. E ali o pastor apresentou aquele copo de água a Deus, apresentou a Deus O milagre chegou na casa. e falou assim, bebe essa água agora. A pessoa bebeu a água, foi para Tá casa, vendo? no outro dia a pessoa estava curada. Hum. Porque o milagre entrou dentro da casa. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de É Deus. uma casa. Né? O Uma nosso casa. corpo é uma casa. Então, o milagre entrou dentro da casa. É. Através daquela água. E a pessoa ficou curada. É verdade. E eu posso dizer de mim mesma, porque o Senhor, numa terça-feira, eu era de uma denominação que tinha a campanha da água. E lá nessa campanha da água, quando eu tomei a água em 94, abril de 94, o Senhor me selou com o Espírito Santo, através Olha. da água que a gente tomou ali. Uma coisa tão simples, né? Interessante, Tão né? simples, olha só. O milagre Senhor faz tudo. acontecer, né? Na casa, dentro de casa, dentro da casa. Teve uma pessoa, porque tem pessoas que ficam doentes, né? Por causa de palavras, Sim. né? Por causa de palavras que são lançadas, por causa de palavras, às vezes você fala algo, né? E não é bom, e aquela pessoa também fica doente, né? Não é verdade? Mas Deus, ele pode mudar o quadro, né? Pode mudar o quadro. Teve Sim. a irmã de Moisés também que ficou doente, né? Não é verdade? Ficou leprosa. Por quê? Tem gente que fica doente, por quê? Porque guarda mágoa. Eu creio que a Miriam, né, irmã de Moisés lá, Carol, né? Tudo bem que eles falaram de Moisés, né? Ela falou de Moisés, né? Não estava muito satisfeita lá. Falando assim para vocês entenderem. Então ela tinha uma mágoa, uma tristeza, eu creio assim. E Deus, ele não se agrada de pessoas que perseguem as outras também, não é verdade? E ali ela, devido perseguir Moisés, ela ficou enferma, não é verdade? Ela contaminou a casa. Né? O nosso corpo é templo do Espírito Só Santo, a que casa Deus espiritual é de Deus. misericordioso, ela faz parte o quê? Da família de Moisés. Tu acha que Moisés Sim. não estava intercedendo por ela? Claro que estava. Verdade. Tanto que ela foi curada de toda a lepra. É. Não é verdade? Então, quando a gente está intercedendo pela nossa família, que hoje você vai interceder pela tua família, pela aquela pessoa que está enferma, né? Pode ser doenças gravíssimas. Se você crer, Deus muda a tua história. Estou falando de todo o meu coração, de toda a tua alma, mas tem que crer.
Tem que crer. Tem que crer, né? Que Deus, ele pode transformar. Na verdade, eu já vi casos de pessoa estar surda mesmo e ouvir. Eu estava numa Eu já vi também. pessoa surda Eu já vi. sem ouvir, É o Senhor. sem ouvir, né? E o milagre chegou na casa daquela mulher que estava surda, Sim. né? Porque ela ali, a família também acreditou, É. não é verdade? Então esse é o milagre que a gente está falando. E também tem a viúva, todo mundo conhece essa passagem, aquela... A viúva de Naim é interessante, né? Porque ela ficou numa posição do que Deus queria. Ela perdeu primeiro o marido e depois o filho, né? Então, Jesus viu ela. A Bíblia diz assim que o Senhor se moveu de íntima compaixão dela. Então, hoje Deus está Entendeu? se movendo de íntima compaixão sua. Basta você crer, você que está nos E assistindo na Deus TV pode Ondas entrar Play. dentro da tua casa. Por quê? Deus, ele tem compaixão de nós. É, né? e Jesus quando- entrou naquela cidade, né? Jesus entrou naquela cidade. E quando Jesus vê a nossa situação, como ele já tinha visto daquela mulher, da viúva de Naim, antes mesmo de chegar ali, Jesus já sabia o que estava acontecendo, já sabia que o menino tinha morrido e ela já tinha perdido, mas Jesus já sabia. Então Jesus, antes mesmo de chegar na cidade, Jesus já tinha se movido de compaixão por aquela mulher. E quando Jesus entrou, que Deus se deparou com ela, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Então, quando Jesus vê a nossa causa, a nossa casa, quando Jesus olha para a nossa casa e vê que a casa está desalinhada, que tem algo que não está de acordo com a palavra dele. Fala de acordo, tem pessoas enfermas em casa. Sim, E tu já chorou para alguém doente, para Deus curar? já, Saiu lágrima dos teus olhos, missionária já. Alessia? E Já. como? Né? Então, quando eu creio que aquela mãe estava chorando, entendeu? Então, Deus o quê? Um coração o quê? Quebrantado. Contrito é quebrantado, Então, Senhor não quando despreza. Jesus vê a Deus humilhação, não despreza o sofrimento da gente, pessoa, né? da quem está em casa, o Precisando Senhor daqui dessa olha. cura. É, O Senhor já sabe, desde do início, o sofrimento da pessoa. Então, o Senhor vê que a pessoa está necessitando daquele momento com Deus. Da cura do corpo, Da da cura, alma, do dos corpo e filhos, da né? alma. Curou Jesus sabia Zaqueu, que ela né? já tinha A alma perdido deles, o marido, e aí chega o filho. Mas o interessante é que aquela mulher continuou trilhando o caminho. Aquela mulher continuou seguindo o caminho. Não fez igual os 10 leprosos, não? Não, Só um voltou? não. Ela continuou seguindo o caminho. Que maravilha. E às vezes a gente não obtém porque não continua seguindo o seguindo caminho. E saber que Não podemos parar. Para Não quem pode. você não sabe, ouvinte, a diaconisa Michele, ela louva. Jesus. Né? A câmera está ali, ela vai olhar para vocês aí. Ela meu vai Deus. trazer um hino lindo aí, você guarda na tábua do teu coração. E tem uma Sim. coisa, diaconisa Michele. Michela. A minha sobrinha, voltando ao assunto, estou sempre falando nela. Quando ela adoeceu, aí uma pessoa chegou perto dela e falou assim, ó, no hospital você fica louvando e ensina aqui. E falou o nome do hino, agora não estou lembrando. Então ela louvava aquele hino direto. Ela teve aquilo ali como, sabe, um porto seguro dela. Ficou louvando aquele hino e aquilo ali ajudou ela a sair daquela situação. É porque eu, Sabe? Sim, eu tenho uma pessoa muito querida minha que eu trabalho junto e ela é muito amada por mim, entendeu? Muito amada. E toda vez que ela está em aflição, eu falo, filha, vai orar. Vai orar. Porque quem pode nos acolher é o Senhor. é verdade. Entendeu? Então não importa a situação que você esteja, vai orar. Eu E sempre agora falo pra você ela. vai louvar. Agora Vai ela louvar. vai louvar. Vai louvar para você que está aí nos assistindo no TV Ai, sim. Ondas Play. Só uma palhinha, né? É. É só uma palhinha. É. Eu vou falar da viúva de Naim mesmo, entendeu? Que esse hino fala sobre ela, né? Rose Nascimento, a viúva de Naim. Ela fala sobre Vamos lá? ela mesma. Então vamos lá? Depois daquele dia, Naim, com certeza, aquela cidade nunca mais será a mesma, pois era necessário por ali Jesus passar. Uma grande multidão que ali seguia, aquela viúva que a seus filhos conduzia para ser enterrado juntamente com seu pai. Oh,
É evidente no olhar desta mulher que ela havia sepultado também sua fé. Foi aí então que o mestre lhe apareceu. Oh, e olhando em seus olhos assim lhe falou: não chores mais, mulher, sou eu o teu Senhor. Um milagre em Naim aconteceu, aonde ele chega tudo muda, não tem choro e não tem luto, porque até mesmo a morte tem que recuar ao som da sua voz. O que está morto vai ressuscitar. Deus hoje ressuscita a tua vida, a tua família e também seu ministério. Creia somente, irmão, se levante do chão. Meu Deus, Ele é contigo. Não chores mais. Só porque tu não vai chorar mais? Oh, meu porque Senhor. o milagre chegou dentro da tua casa. Que Hoje maravilha. ele Que lindo! chega, Recebeu? ele chega. Recebeu? Você recebeu? Lindo demais. Recebeu o milagre Glória a Deus. através desse louvor entrando dentro da sua casa? É, muito legal, né? Então o milagre está chegando dentro da tua casa, né? Oh, glória. Porque nós falamos aqui que Jesus foi na casa de Jairo, né? Também passou lá na casa de quem? De Pedro, tá bom? E curou a sogra dele, né? E hoje ele está entrando dentro da tua casa para curar e mudar a tua história. Mas você precisa que crer de todo o teu coração, né? De Às toda a vezes sua você alma. tá com filho, né? Dentro de casa, tem muitas pessoas que estão dentro de casa acamada, usando Sim. aparelho, através de oxigênio, né? Mas se você crer, começar a orar, tu vai ver o que Deus vai fazer. Vai fazer um milagre dentro da Na tua sua casa. casa. Então chama por Ele, que Ele é o Deus do milagre. É o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Não é verdade? Verdade. Deixa eu falar. E a torta de maçã? É torta, não é bolo, não. É torta porque é, É torta. torta, Queremos. torta. Conta aí, tá Olha, aí, nós né? vamos Queremos. passar para você, porque essa torta fez um sucesso e eu queria mais. Ela Na falou tua assim, boca, né? Na tua barriga, é, né? ela falou assim, só tem esse pedacinho. Eu falei, não tem mais não. Ela falou assim, não tem mais, só tem esse pedacinho. Eu falei, tá bom, vou me contentar com esse pedacinho, mas eu vou aprender a fazer. Como eu me interessei em aprender a fazer, eu vou passar para você também A receita. a receita. E você que não conseguir pegar, quem não conseguiu, nossos ouvintes aí que não conseguir pegar a receita, Vai estar lá, ó, nos Ó, comentários. vai estar lá, A entendeu? receita lá que a Vai estar lá, missionária você vai deixar. entra lá e vai estar copiado lá direitinho. Não se preocupe, tá? Se você não achou caneta, se você não achou papel, tá? Você anota aí no teu celular mesmo. E vou passar para você, torta de maçã. Essa torta de maçã, eu tô passando para você porque é uma delícia. Aquilo que eu gosto, eu passo, Não esquece de fazer pra gente não e trazer pra TV uma das coisas. vou fazer, porque eu fiz um empadão. Aí qualquer dia desse eu vou passar a receita do Depois, empadão para já você. torta, Hoje não, torta, hoje é torta. torta. Porque o nosso amigo aqui, David, ele tá me cobrando. Hoje mesmo ele me cobrou. Ele falou assim, empadão. Eu falei, aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. E ele falou assim, tá bom, missionário, eu vou me aquietar. Ele se aquietou. Olha, torta de maçã. Vamos esquecer o empadão e vamos falar da torta. Torta de maçã. Anotou? Pegou aí seu papel, sua caneta? Se não pegou, vai estar escrito aqui, ó. Tá bom? 3 ovos. 3 ovos. Você vai pegar um bol, né? Aquela vasilhinha assim. E você vai colocar 3 ovos. Sem separar a clara da gema. 3 ovos sem a casca, tá, pessoal? Tô brincando. 6 colheres de açúcar refinado. Se você não quiser colocar o açúcar refinado, pode ser aquele açúcar demerara, né? Pode colocar também. 4 colheres de manteiga derretida. Tem gente que coloca margarina. Eu prefiro a manteiga sem sal, tá? Eu acho que fica mais gostoso, tá? Mas se você quiser colocar margarina, sem problema. Mas a manteiga sem sal vai ficar melhor ainda.
E você vai colocar uma raspinha de um limão. Vai ficar uma delícia. Pena que eles vão fazer em casa e a gente não vai poder saborear, né? Pra fazer o teste, pra ver se ficou bom, né? Mas tudo bem. 6 colheres de farinha de aveia. Não é farinha de trigo. Farinha de aveia. Qual aveia, missionária? É aquela grossa ou é fina? A farinha tem que ser fina. Se for a grossa, não vai resolver. Tem que ser a fina. Pensei que a pastora ia falar marca. Não vai falar marca, porque senão ele já viu, né? Não pode. Vai lá. Falar marca não Ela pode. que comeu, acho que o bolo estava sem marca, a torta estava sem marca. Né? Torta não tem marca. A torta que eu estava falando. A torta não tem marca. A torta é torta. A marca é torta. Uma colher de fermento, uma colher de fermento de sopa. Você não vai colocar aquela colher transbordando, vai colocar aquela colher de sopa normal, tá? Sem transbordar. Não, porque tem gente que acha que colocando transbordando vai crescer muito. Não, tem que fazer como manda o figurino. Na medida. Na medida. 3 maçãs descascadas. Você vai cortar e vai colocar ela dentro da água com umas gotas de limão para ela poder não ficar escura, senão ela fica marronzinha, sabe? 3 maçãs, você corta ela ao meio, sabe? Corta ela ao meio e depois vai cortando aquelas fatias descascadas. Aí você vai untar uma forma de 24 centímetros, redonda. Você vai, de preferência, sem fundo. Aí você vai untar essa forma, você vai polvilhar, não com farinha de aveia nem com farinha de trigo. Você vai polvilhar com açúcar cristal. Se você fez a sua torta com açúcar demerara, então você polvilha com aquele açúcar demerara. E você vai misturar tudo, olha só que facinho. Misturar tudo, sabe? Você mistura tudo, aí você fala assim, e a maçã? Você misturou os ingredientes, a maçã estava lá na água. Aí você vai escorrer aquela água, vai botar no escorredor, né? Um escorredor limpinho ali de arroz. E depois você vai pegar um pano limpinho e vai secar aquelas fatias da maçã. Aí depois que você colocar aquela maçã... Eu prefiro comer a tarrafaz para não comer. Eu prefiro pronto, eu quero fazer. Dá um trabalho. Eu gosto de fazer, eu gosto. Então faz. Aí depois que você colocou aquela massa pronta da torta que é torta, você coloca ali a massa e você vai arrumar aquelas maçãs por cima, né? Você vai arrumar aquelas maçãs por cima e você vai colocar para assar por 40 minutos. E quando for no nosso programa, você vai ter que fazer durante esses dias, porque no nosso programa você vai ter que colocar nos comentários se você acertou, se ficou gostosa. Você que não pegou, você vai... Olha aqui embaixo que a gente vai estar a receita todinha, tá? E você vai botar nos comentários, no próximo programa, você vai dizer o que você achou dessa torta de maçã. Delícia. E depois vai vir outras. É verdade. Tortas, Semana né? que vem tem torta de maçã com a missionária Alessia aqui pronta, ó, pra mim. David. E no dia que eu fizer o empadão pro David... Junto aí, com a torta de maçã. ó, ele disse que o empadão foi um sucesso, hein? Muito Ai, bom. Foi um sucesso. Então aí você vai... Pudim também, não, bom. aí já é, né? Não. Agora a torta... Já jogou a receita aí? Pessoal, vamos pro milagre. Do Vamos pro empadão? milagre na nossa casa. Agora, se a Ó, torta... ela tá trazendo o milagre da fartura. da fartura. Se a torta realmente ficou uma Milagre da torta fartura. deliciosa, eu tenho certeza que o milagre entrou na tua casa. Porque você conseguiu fazer a torta. Tá vendo? Não é verdade? Sim. É verdade. Não, milagre entrou. Mais um pouquinho da diaconisa Michela vai estar louvando pra gente aqui de novo. Vai louvar para os nossos ouvintes que estão aqui esperando. Eu também. Eles Junto estão com quem? Com a ansiosos. TV Ondas Eles Play. colocaram no coração que o milagre Nossa. entrou. Não vai Vamos entrar ver. não, entrou. Pode 5 minutos. Estão me perguntando se eu estou bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, pai, não responde ninguém, pois eu sei que está tudo tão difícil pra mim. Não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu estou bem, eu lembro que estou pra desistir.
E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui, das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas Pai, tu sabe as feridas que eu carrego e alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem um alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Contigo eu sei que vai ficar tudo bem, Jesus. Contigo eu sei que vai ficar. Que lindo. Olha, Viu? Milagre chega na tua Tem cadeira. como não Deus ficar bem? abençoe. Não Não é tem verdade. como. Não tem. Se Viu? Jesus Não tem como. entrou na tua casa, é claro que o milagre Vai ficar tudo chegou, bem. vai ficar tudo bem. tudo bem, né? É porque nessa palavra, pra esse louvor, traz essa parte, né? É verdade, é Que verdade. não estava tudo bem, mas quando Jesus Agora entra tá. na casa, fica E bem. vamos estar aqui despedindo aqui do pessoal, de todo mundo, né? A diaconisa Michela, né? Vai estar dando tchau para vocês aí. Depois a missionária Alessi e eu também. Junto com quem? Com a TV Ondas Play. Vai lá. Obrigada pelo convite da pastora, da missionária. Obrigada a todos os ouvintes, que o Senhor Jesus possa abençoar, falar nos corações através da palavra, através da mensagem aqui ministrada. A nossa intenção é levar Jesus, levar o milagre, que o milagre de Jesus aconteça na sua casa. Que o Senhor possa abençoar todos. E obrigada pela participação. TV Ondas Play. Eita, missionária Verdade. Alessi. Eu quero te agradecer por você permitir de nós entrarmos mais uma vez aí, né? Tá juntinho. E na próxima vez nós vamos estar aqui junto, porque eu tenho certeza que você vai fazer a torta e você vai estar aqui junto novamente. Beijo! Ó, tchau, gente. Boa noite. O milagre chegou aí dentro da tua casa, Eu né? creio. Né? Mesmo que tu acha que não está bem, mas vai estar bem, porque Jesus agora está fazendo um milagre na tua vida, né? Crê somente que Deus aí, ó. Você pegou, né? A Verdade. tua vitória, ó. Verdade. Tchau. Beijo no coração. Jesus, você e eu. junto com a Jesus, TV Ondas você Play. e eu. TV Ondas Play. Tchau. Beijo. Beijo.